Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras, um podcast onde a gente entrevista um profissional que está no dia a dia colocando gestão ágil no campo de batalha. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Gabriel, aluno nosso, e ele vai compartilhar aqui um pouco da experiência dele com gestão ágil com vocês. Fala aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Denis, e com você, tranquilo? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar participar aqui do episódio. Se apresenta aqui para a galera, fala aí seu nome, de onde você fala, o que você faz. Meu nome é Gabriel, né? Como o Denison falou, tenho 30 anos de idade, sou do interior de São Paulo, trabalho atualmente numa indústria farmacêutica em Diadema. Então comecei a trabalhar com gestão ágil mais a fundo fazer 1 ano e pouco. Que eu comecei a implantar um pouco mais. Porque até uma coisa que é engraçada assim comentar, acho que muita gente passa por isso também, acredito, assim, vindo uma pessoa que já passou por isso. Eu convivi com chefes que meio que desmereciam, você entendeu? Oh, isso não funciona, isso não vale a pena perder tempo estudando isso, etc, entendeu? Aí eu sempre vim de uma cultura dessa, né? E aí eu tive uma situação que eu vi, eu achei, puta, vamos tentar, vamos ver como é que funciona, né? Aí de lá para cá, eu comecei de 1 ano para cá, eu comecei a implantar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais as metodologias, né? Ah, interessante. E qual que é a tua formação, Gabriel? Eu sou engenheiro de alimentos. Engenheiro Você já de ouviu alimentos. falar? Assim, já ouvi falar, mas não sei nem o que faz um engenheiro de alimentos. O que é o engenheiro de alimentos? Ele cuida do processo de transformação do alimento, por exemplo, do tomate in natura fruta para virar um molho de tomate, por exemplo, entendeu? Então a gente aprende o processo, aprende toda a parte de produção, qualidade, pesquisa e desenvolvimento. Então a gente trabalha nessa que a gente fala transformação dos alimentos, entendeu? Uhum. E aí tem... E qualquer tipo de alimento, qualquer indústria alimentícia. Tipo de alimento. Eu mesmo trabalho com suplemento, sabe? Whey protein, essas coisas, vai fazer 4 anos já, que nem é o alimento mais tradicional, assim, é mais o suplemento a gente brinca que ele tá como se fosse uma interface entre um alimento e um fármaco, entendeu? Uhum. Ele tá no meio termo. Eu trabalho com suplementos, já vão fazer já desde 2018. Eu trabalho com suplementos. Bacana. Já tem uma experiência aí, né, no ramo de suplementos. Eu trabalhei com um monte de coisa. Eu trabalhei com sorvete, com molho. Eu trabalhei na predileta com molho de tomate, com leite em pó. Fui dando uma variada. Aí entrei nesse ramo de suplementos e nutracêuticos, né, que é cápsula e comprimido. E eu quero focar mais nele nos próximos anos aí da minha carreira. Legal. Vamos focar mais nessa área, né? E deixa eu te perguntar. E galera da engenharia de alimentos, o mais tradicional é um pouco reticente com gestão ágil, então? Não o pessoal da engenharia de alimentos, assim. Era mais os lugares que você trabalhou. Isso, os lugares que trabalhei, sabe, Denison? Os superiores, sabe, diretores, CEOs, muitos deles eram pessoas mais antigas, assim, sabe? Uhum. Então, eu trabalhei eu trabalhei na Nestlé, que é uma multinacional, eu trabalhei em indústria familiar. Na Nestlé é muito comum a gestão ágil, né? Uma empresa grande assim já é natural, né? É, natural. Hoje em dia tem muita empresa até de médio porte já implantando já a gestão ágil, né? Só que os lugares que eu trabalhei, às vezes, os superiores, eles tinham uma visão um pouco mais, sabe, tradicional, digamos assim, entendeu? Isso, tipo, não funciona. Por exemplo, é uma época que eu fui tentar fazer não é muito o que a gente aprende no curso da MindMaster, mas eu fui fazer um curso de Canvas. Aí o cara falou, putz, isso aí não serve pra nada, cara. Eu sou o dono da empresa, eu não vou falar a empresa que era, ó, mas não serve pra nada, não perde tempo com isso, entendeu? Mas não o pessoal da engenharia de alimentos, sim, os lugares que eu trabalhei, no caso. Entendi. E deixa eu te perguntar, como é que você conheceu a gente, Gabriel? Então, eu estou numa etapa de transição profissional. Eu quero, que nem eu te falei, eu quero focar nessas formas. Eu estou montando uma consultoria, parte de suplementos, né, nutracêuticos. E quem me indicou vocês foi a minha consultora de processo de abrir montar uma consultoria, deu para entender? Que bacana. A coach, é que eu odeio esse termo, desculpa, odeio esse termo. Já está bem batido isso. Oi? Esse termo já está bem batido, né? Ficou pejorativo até às vezes. Ficou. Pega até mal falar, né? Isso. E aí ela chama Noeli Glese, ela me ajudou um tempo atrás
com parte de A Noeli consultoria. é aluna nossa também, né? Ela que me indicou vocês. Bacana. Aí ela falou perdão, eu trabalhei com ela há uns 2 anos atrás para poder mexer sobre currículo, etc. Aí quando a gente decidiu montar a consultoria, eu conversei com ela, né? Ela me falou, eu queria aprender, porque eu tive algumas implantações de gestão ágil, mas muito, sabe, estudo de internet, assim, sabe, vai caçando, vai lendo, vai estudando. E eu falei, eu queria aprender um pouco mais, porque essa consultoria que eu estou montando, ela é 3 pilares, né? Então, ela tem a parte de produção com melhoria contínua, sabe? Melhorar a produtividade, etc., que eu sempre trabalhei. Pesquisa e desenvolvimento, estruturação do setor, poder enxergar melhor os projetos de P&D. E gerenciamento de projetos, mas não... gerenciamento de projetos na minha área, sabe? De suplementos. Aí ela me indicou, eu acho legal você fazer um curso com a Mind Master, são muito bons, muito didáticos. Aí eu falei, qual que você acha que eu faço? Aí tinha lá Kanban, Scrum. Aí ela falou, não, faz o gestão ágil, que ele é um pouco mais, como é que pode falar? Ele é um pouco mais para as outras áreas que não sejam mais abrangente. E eu achei muito legal o curso, eu achei muito, muito bom mesmo, muito didático. Ah, que bacana, obrigado, cara. E deixa eu perguntar, depois que você fez o curso, né? Você começou a colocar em prática já? Você consegue colocar no lugar que você está trabalhando hoje ou não? Você só está pondo para consultoria? Consigo. Na verdade, esse conta pra gente como é que é hoje... isso. Tá, eu vou te contar, assim, de todos os que eu já coloquei em prática, né? Quando a gente começou a fazer isso, depois do curso com vocês, a gente deu uma aperfeiçoada na metodologia em si, na ferramenta, né? A gente começou lá atrás a gente trabalhava uma linha de produção lá no lugar que eu trabalho, e aí vamos supor, às vezes você tinha 25 ordens de produções diferentes rolando na fábrica ao mesmo tempo, né? Deu para entender? Eu tinha um produto A, B, C, D, tinha 24, 25, sabe? Em etapas diferentes, e etc e tal. E a gente não é uma indústria completamente automatizada, você tem aqueles ERP, sabe? Você mapeia tudo onde que está. É muito, muito simples ainda, né? Produz bastante, só que a metodologia de trabalho é simples. E aí a gente falou, aí você ia falar com o cara, ia falar com o líder da produção, e aquele cara? Não sei, tem que ver onde que tá, já fez aquilo, já não fez, etc. A gente não sabia direito onde que tava cada coisa, né? Porque eram muitos tipos de produtos diferentes ao mesmo tempo. Aí eu tava indo para casa um dia desse e falei, cara, preciso dar um jeito de poder visualizar melhor isso, né? Aí eu vi um post no LinkedIn falando sobre Kanban. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Aí a gente pegou aquela coluna, tipo, você tem lá o to do, doing, done, né? O done pra gente, ele é só done mesmo, você não tem nenhuma... Você faz, às vezes, alguma análise depois, né? Aí o to do a gente quebrou em todas as etapas do processo. Deu para entender? Só falando já o resultado final. Sim. Então, você tem o processo tem 12 etapas, a gente quebrou o doing em 2 etapas, sabe? Você tem uma coluna do lado da outra. É o jeito certo mesmo de se fazer, né? A gente fala que o mínimo do Kanban, né, é o to do, doing, done, né? É o proto Kanban, mas o correto é você colocar o teu processo de trabalho lá, né? Isso, então show de bola. O doing fica gigante, né? E o to do fica pequenininho, o done também. Aí a gente começou e, nossa, Denison, e eu passei por muitas situações que você fala no vídeo. E eu tento quebrar essas barreiras até hoje. Então, por exemplo, chega um momento, você vai usando esse quadro, no começo tem que ir puxando as pessoas, né? Falar, não, vamos lá, todo dia, vamos fazer reunião na frente do quadro, etc e tal, para poder definir os trabalhos do dia, etc, né? Chega uma hora, depois de pouco tempo, 1 mês, 2, você não consegue mais trabalhar sem o quadro. O quadro, ele é como se fosse o ponto zero. É onde você vai para discutir o trabalho do dia, onde você vai para discutir, vamos supor, o que passou do dia anterior, o que vai ser feito hoje, o que vai entrar, o que não vai. O quadro, ele é o ponto zero de tudo. Então, chega um momento que você não consegue mais trabalhar sem aquele quadro. Deu para entender? É assim mesmo. É isso que acontece. E aí, a gente começou... Aí, conforme a gente foi fazendo o curso, a gente foi aperfeiçoando esse quadro, né? Aí a gente aumentou o to-do, deu uma aumentada nele. O to-do também ficou com algumas etapas também, que a gente com os processos internos. Aí esse era o quadro da produção. Aí depois do curso a gente criou um quadro das rotinas do estoque, sabe? As rotinas operacionais do estoque. Então vamos por recebimento, etc. A gente criou um quadro com as rotinas do estoque. Só que a gente deu até uma improvisada, acho que eu acho até legal falar com você. Porque, assim, o quadro da produção é com post-it, certo? Cada post-it era uma ordem de produção, sabe? Vamos supor, você vai fazer 50 mil unidades do item A. Aí você tinha lá, dentro do post-it, alguns itenzinhos marcados, como se fosse aquelas
umas palavras-chave ali. Quanto que você vai fazer, qual que é o formato, sabe? Só umas anotações no post-it, né? Uhum. Só que aí, o quadro do estoque, o que a gente fez? O post-it só não era o suficiente. Então, a gente colocou, vamos supor, uma rotina de recebimento. Você recebeu, descarregou o carro, o caminhão. Descarregou, aí ele está lá, você vai dar entrada no seu sistema. Então, em vez de a gente colocar um post-it, a gente colocou, tipo, aqueles porta-papéis, sabe, de acrílico. Sei. Aí a gente colocava a nota fiscal dentro. Entendi. Entendeu? E aí você tinha ali já o que você precisava fazer lá naquele acrílico, entendeu? Bacana, Gabriel. E isso que você está comentando é muito bacana, e até didático para quem está nos assistindo aqui, que é uma coisa que a gente fala muito, é adaptação, né? E você adaptou para uma situação que faz mais sentido, de você colocar o papelzinho numa caixa de acrílico, e sem perder o fundamento do negócio, que é a visualização, a tangibilizar, né, o trabalho, você saber que o papelzinho representa os pedidos. Então, você manteve o fundamento e só adaptou a casquinha, né? Cara, perfeito, exato, né? E eu acho que o fundamental, assim, se eu pudesse dar uma sugestão, sou muito iniciante no negócio ainda, mas eu acho que o fundamental começa porque, o que você falou, aquela sequência que você mostrou uma vez nos últimos vídeos. Monta o quadro, define o fluxograma do processo, do Kanban, no caso, monta o quadro e, enche o saco do pessoal, entre aspas, todo dia vai lá, vamos lá na frente do quadro, vamos ver o que tem para fazer hoje, isso aqui tá aqui, isso aqui tá lá, não, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, sabe, define, todo dia vai lá, sabe, chama o pessoal para ir junto, revisa o que foi feito no dia anterior, vamos ver o que vai fazer no dia seguinte. E aí você vai, tipo assim, você vai puxando o pessoal todo dia, que vai chegar uma hora que é muito nítido isso acontece. Você não consegue mais trabalhar sem o quadro. Não consegue. E é uma coisa que você só consegue pelo quadro visual. O Trello não funciona. Eu já trabalhei com muitas pessoas, os caras ficam forçando, não, vamos usar o Trello, só que o Trello não tem essa questão do engajamento que você... não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é. Claro que com a pandemia, não sei como é que foi na tua empresa, né? A pandemia, muita gente foi forçada, para, né, mas a produção não para, né? Não para. Não teve pandemia nesse sentido, né? Não. Teve que continuar tendo produção, né? Não. É que muitos escritórios, a Mindmaster mesmo, né? A gente tem um escritório físico, mas durante a pandemia foi todo mundo trabalhar home office. E o nosso quadro ficou lá, com teia de aranha, né? Lá no escritório. Não teve jeito, a gente teve que ir para um Trello, para outra ferramenta. Mas com certeza, o que você está falando é aquilo que eu falo no curso também, né? Nada substitui o quadro físico. Se tiver possibilidade, o engajamento é outro, né? Assim, e é engraçado, assim, chega um momento que, assim, é um fluxo, é tão legal, é tão bacana você assim, a gente que fica um pouco de fora, você vê a coisa evoluindo, né? Você vê, assim, no começo você tinha que chamar as pessoas para ir na reunião, você tinha que ir lá, vamos conversar. Aí tipo, é tão natural, as pessoas já chegam e já vão lá na frente do quadro, para já ver o que precisa ser feito, entendeu? E o que eu acho fantástico é muito visual, você vê o negócio caminhando, a discussão a respeito daqueles assuntos é muito prático, facilita demais. Então, eu acho assim, pelo menos a experiência que eu tive, tivemos que quebrar muitas, eu pelo menos assim, com as pessoas que trabalhei, sempre tive barreiras a quebrar a respeito de gestão ágil. Uhum. Cara, conta um pouquinho mais sobre isso, as barreiras que você teve que quebrar aí. O que teve de barreira? Era a barreira de achar que não funciona, achar que o negócio vai poluir o ambiente. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Uhum. O quadro, as pessoas muitas vezes acham, Denison, assim, você vai, por exemplo, o setor produtivo lá. Hoje a empresa tem 50 funcionários ali, só no setor produtivo. Você vai parar a produção para chamar as pessoas ali para conversar? Como assim? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, só que às vezes esses 5 minutos que você fica ali parado, 10, que você discute o que você vai fazer no dia, ele tem um valor tão grande que você não consegue transpor esses 5 minutos para conversas no dia a dia com aquele intuito. Deu para entender? É aquilo que a gente fala, né? Às vezes uma reuniãozinha dessa, que é a reunião diária, né? De 15 minutos, ela poupa um monte de problemas, ela poupa um monte de futuras reuniões para resolver um problema que foi evitado, né? Isso. E aí a gente montou... E como é que você convenceu? Desculpa interromper, mas ainda nesse ponto que eu acho interessante. Como que você conseguiu convencer o pessoal? Foi colocando na prática? É aquilo que a gente fala. Eu tinha um quadro banco parado lá, eu falei, vamos pegar esse quadro banco e vamos jogar aí.
Aí a gente prendeu na parede lá, e aí colocamos lá, falou, vamos começar a fazer. Aí a gente começou a fazer, etc e tal. E aí, só que começamos a fazer, e aí o negócio foi se tornando natural. Aí até, tipo, Foi virando hábito, saí né? da empresa para montar a consultoria, mas nas reuniões de conselhos que eu participava, o quadro acabou virando uma referência para outros setores fazerem a mesma coisa. Olha que barato. Esse alinhamento inicial, assim, entendeu? Tipo, esse alinhamento de tarefas. Ô, Gabriel, e aí você tocou num outro ponto que eu acho muito interessante. Que, com certeza, eu sei, né, porque a gente faz muita pesquisa com a audiência, eu sei que muitas das pessoas estão nos ouvindo aqui. A gente tem uma das perguntas que a gente sempre faz nas nossas pesquisas, que é suas aspirações profissionais, qual o seu sonho, né, onde você quer chegar. E uma palavra que vem muito recorrente para a gente, que as pessoas querem, é se tornar referência. Eu gostaria de ser um profissional referência, ou ganhar algum destaque, né, ser um reconhecimento, que o meu trabalho seja visto como referência na empresa. E pelo que você está falando aqui, me parece que o trabalho que vocês desenvolveram ali, de certa forma, se tornou referência, né? Foi, assim, porque o que até, eu acho que assim, eu tenho uma filosofia de trabalho uma vez, não foi eu que criei essa frase, foi um chefe meu que falou numa reunião uma vez, de executivos, eu estava lá porque eu estava ali perto, me chamaram para participar, né? Eu estava de gaiato. Ele deu uma sugestão uma vez, Denison, que ele falando com outro executivo. Ele falou assim, eu tô para nascer alguém que me dê sugestões de melhorias, que eu não preciso contratar alguém ou comprar alguma coisa. E eu acho que a gestão ágil vai muito de encontro a isso, porque para mim o principal problema de maioria das empresas é falta de comunicação. É falta de alinhamento, etc. É aquele monte de e-mail que vem. E eu acho que a gestão ágil é um negócio, você não precisa contratar ninguém, você não vai precisar comprar nada, você pode fazer na parede se você quiser. E é um negócio que resolve muito problema. Entendeu? Bacana. Isso. Não, pode falar. Não, é isso. É o que eu sinto muito. Tá. E deixa eu te perguntar, e o resultado que você já conseguiu depois disso tudo? Denison, assim, lógico que tem outros fatores também que a gente pode colocar, né? Mas o que eu senti muito, assim, é que ele é um dos pilares que essa parte de gestão ágil é um dos pilares que vão te conseguir melhores resultados, né? E, por exemplo, assim, questão de produtividade, por exemplo, a empresa saiu que ela produzia 3 milhões de cápsulas e comprimidos em setembro do ano passado. Esse mês, eu estava falando com a diretora, ela falou que bateu 20. Caramba, de 3 milhões para 20 milhões? Quanto que dá esse crescimento aí de produtividade? Gigantesco, sei né? lá, 3 vezes 6... Quase mais de 6%, 6 vezes, né? Aumentou. Sextuplicou, sei lá como é que chama isso. Quase 7 vezes, né? Quase 7 vezes mais produtividade. Isso. E assim, ele vem, eu acredito que a gestão ágil ele vem num dos pilares que eu sinto assim, é porque você acho que o fundamental da gestão, além da ferramental, é você forçar a discussão entre as pessoas, forçar a interação entre elas, principalmente no que aconteceu no dia anterior e o que pode fazer no dia seguinte. No caso, estou falando só do Kanban, né? Depois a gente entra no Scrum. E, Denison, ela força muito isso, e você forçando essa interação, vê um negócio que qualquer empresa, em qualquer setor poderia ter, nem só na engenharia de alimentos, que é o que eu trabalho, ou outra coisa, que você cria uma mentalidade de melhoria contínua. E eu acho que a gestão ágil é fundamental para você conseguir isso. Você criar essa mentalidade de sempre buscar melhorar alguma coisa, entendeu? Eu acho que a gestão ágil consegue muito isso pela interação entre as pessoas. Aí você força a interação, força elas conversarem entre si, discutir melhores resoluções, e aí você consegue melhoria de tudo que você quiser. Você consegue... E deixa eu perguntar, clima organizacional, clima do time, você sentiu alguma diferença? Então, eu queria até ser legal você comentar isso, que eu tenho uma coisa para te falar. Sobre a questão de discutir coisas do dia anterior. Eu senti muita dificuldade na época, quando eu estava muito presente nas reuniões, foi até uma coisa na época que eu conversei com o líder, tipo, a gente cortou. Às vezes, quando você repassa as coisas do dia anterior, muitas pessoas, dependendo de como é o time, acaba criando um clima de competitividade. Não sei se você já ouviu isso. Normal. Então, eu acho que assim, às vezes você tem que falar como foi o dia anterior, óbvio, mas assim, até se você for exaltar alguém na frente dos outros, na frente de todo mundo, vai gerar esse clima de competitividade.
entendeu? Isso é um problema que foi recorrente até. Legal. E como é que vocês resolveram isso? Ou ainda não resolveram? A gente parou de falar de algumas coisas, entrar muito em detalhes do dia anterior, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Só se for uma coisa, a gente colocava às vezes, a gente não, a gente evitava elogiar pessoas, elogiava o setor como um todo, entendeu? Vamos supor, o setor de processo A, que tem 5 pessoas. A gente não elogiava pessoas em particular, elogiava como um todo, e se tivesse um problema como um todo, chamava esse setor de lado depois da reunião e conversava com eles sobre aquele assunto, entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi, bacana. É isso mesmo, né? É aquilo. A gente sempre busca trazer para o grupo, né? E menos coisas individuais para evitar esse clima de competitividade, né? Que não é saudável, não é bacana, né? Legal. E deixa eu te perguntar, o Gabriel. E aí tem um outro ponto que eu sei que muita gente tem essa dúvida, né? Que acha que gestão ágil é coisa de TI. Você já teve essa dúvida também? Porque você não tem nada a ver, né? Você não está colocando nada em TI. Não, porque eu acho que assim, eu acredito que ela é uma ferramenta. O que eu acho que é importante você ter, assim, uma opinião minha, tá, Denis? Eu não gosto de nada quando a pessoa é tipo xiita sobre o assunto, entendeu? O xiita da ferramenta, então não tem que ser assim, tem que ser assado, Se você adaptar ela para a sua realidade, você tem que ter o conhecimento dos fundamentos, você adapta aqueles fundamentos para a sua realidade, ela pode ser aplicada em qualquer setor, pode ser na sua casa, se você quiser, na sua tarefa particular, qualquer coisa. Bacana, show de bola. Tanto que você está aplicando numa fábrica de suplementos, né? E ganhou produtividade, né? Quanto que aumentou? 7 vezes, né? Aumentou a produtividade da fábrica, melhorou um monte de transparência. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, dessas discussões que a gente fazia do dia anterior, é lógico, né? Aquela polida que a gente foi dando com o passar do tempo, tantos de problemas que a gente conseguiu resolver discutindo com as pessoas, entendeu? Porque uma coisa que eu sinto, que eu sinto muito, assim, a pessoa que tá ali, o que a gente chama os membros da equipe ali, né? São eles que estão como é que chama ali, na linha de frente. Então, eles que vão saber dos problemas, o que tem de problema ou não. Então, é muito importante a gente escutar eles, entendeu? E tentar traçar soluções até pelo que eles mesmos passam. Porque eles estão na linha de frente, eles que sentem muitas dores do processo, né? Bacana. E, Gabriel, e deixa eu te perguntar, colocando tudo isso em prática na empresa, né? Deve ter, eu imagino que fez. Você até comentou, né? A diretoria chamou atenção ali nas reuniões de conselho. Você, Gabriel, como profissional, você se sentiu mais valorizado? O que aconteceu? Nossa, eu me senti muito valorizado, porque é uma coisa que, assim, em questão de me sentir valorizado, assim, sabe? Eu queria reconhecimento. Reconhecimento? Teve algum reconhecimento? Assim, é um reconhecimento, assim, eu acho que, assim, Denison, eu acho que você servir de referência para qualquer coisa, seja, entendeu? Para coisa positiva, óbvio, é um reconhecimento que você profissionalmente vai ser bom para você. Eu acho que o principal de qualquer coisa dessa, até às vezes que você não tenha reconhecimento, etc., que não te reconheço, que nem reconhecer na reunião de conselho, eu acho que o principal de tudo isso, você leva um conhecimento seu para os próximos lugares, para os próximos desafios. Eu acho que esse é o principal de tudo, assim, que eu sinto. Se você for tentar implantar uma gestão ágil e não der certo por qualquer motivo que seja, você vai levar uma experiência que você vai ser legal para frente, entendeu? Com certeza. Mas é bacana, né? Você ter esse reconhecimento e crescer. E assim, até um outro passo, já emendando aqui a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Dos seus próximos passos. Você vai pegar esse conhecimento agora e vai criar uma consultoria para você poder passar isso para outros lugares, né? Isso, ele é um dos pilares, assim, que eu sinto, assim, Denison, que nem eu te falei, eu acho, assim, pouquíssimas empresas, acho que nem 5% das empresas têm capacidade de ter um Scrum Master, assim, sabe? Então, eu acho que é legal a gente treinar as pessoas, ensinar elas como fazer essa reunião diária, você entendeu? O que ela tem que dar atenção. E a ideia, assim, é usar essa ferramenta, a gestão ágil, para vários tipos de processos são aplicáveis à minha realidade. Então, por exemplo, estoque, que eu te falei, o quadro de produção, a gente montou também um quadro de pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos supor, a gente tem as etapas de pesquisa e desenvolvimento, etc., que é onde se aplica muito mais
aquela questão de WIP, sabe, os WIP limits, etc. Se aplica muito mais aos impeditivos do que no próprio setor de produção, que é muito mais dinâmico do que o setor de P&D. Se aplica muito para tudo isso. Então, é isso. Legal, bacana. E deixa eu te perguntar, que dica que você dá para quem está começando, para quem quer começar a aprender? Que dica que eu dou? Nossa! Eu sugiro você fazendo o curso de gestão ágil, que foi o que eu fiz, por exemplo, começar pelo Kanban. Não entra no Scrum ainda, não entra nos OKRs, etc. e tal. Eu acho que é um pouco mais elaborado, sabe? Um pouco mais complexo. Eu começaria pelo Kanban, porque muitas pessoas, até tem um exemplo do RH, dentro do setor onde ela trabalha, tem rotinas que são operacionais, rotinas que não são operacionais, né? E dentro do setor que a gente trabalha, a grande maioria das rotinas são operacionais. Então, eu acho, a dica que eu dou, começa por um quadro Kanban, identifica qual que é o maior tipo de processo, qual é o processo mais representativo que você faz naquele setor. Identificou o processo, sei lá, o processo XPTO. Identificou esse processo, vamos lá, desenha o fluxo com todo mundo, chama todo mundo na mesa, falou, tive uma ideia, vi isso, pega uma cartolina que seja, monta os post-its do fluxo, monta o quadro e reunião diária. A dica que eu dou, eu acho que é a... Bacana. Começa por aí que vai dar certo, né? Kanban, reunião diária. Com certeza. Eu acho que é aquilo que eu sempre falo, né? Você tentar mudar tudo e colocar um monte de reunião, um monte de coisa, você só vai gerar resistência e não vai conseguir, né? E muitas pessoas têm muita resistência, principalmente essa questão de burocratização das coisas, né? Então, copiando o que o Fogaça fala, o Masterchef, menos é mais. Então, começa pelo mais simples e aí você vai ter muitos resultados. Eu acho que só com isso já vai ter muito resultado, né? Bacana, show de bola. E uma outra dúvida que eu esqueci de perguntar na hora que você comentou. Eu lembro que você comentou que você já estava pesquisando sobre gestão ágil antes de fazer o curso com a gente, né? Você já tinha visto alguns vídeos, alguma coisa, depois você fez um curso, e aí no curso tem todo um método, né? Tem toda uma sequência. Qual a diferença de tentar fazer só vendo vídeos pela internet ou depois, né, seguir o método do curso? Eu acho que tudo que a gente vê na internet, seja YouTube, etc., qualquer coisa assim, principalmente YouTube, ele serve como introdutório. Eu acho que, assim, por exemplo, a metodologia que vocês ensinam, principalmente uma aula que você deu, eu lembro muito você dando essa aula, como você liga o OKR junto com o Scrum para poder montar um quadro, aquilo não tem em nenhum lugar. É só a metodologia que vocês ensinaram, eu senti muito, assim, entendeu? E o que eu sinto muito, assim, da parte de gestão ágil, os caras iam explicar Scrum e não entendia nada. Tá vendo uma bagunça, aquele monte de reunião, nós falava, gente, o que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus, meu. Isso aqui eu não vou conseguir. Não, você imagina assim, você chegar para o CEO de uma empresa ou para um diretor, o cara, até o mesmo gerente, o cara tem uma infinidade de coisas para resolver, uma infinidade de pepino. Aí você chega lá, speech planning, speech não sei o que lá, o cara fala, meu, amigo, o que você tá falando, né? É grego. Tá falando, cara, não. Tipo assim, então, tipo assim, até na maneira que eu escrevi, desculpa, Nelson, na maneira que eu escrevi, por exemplo, assim, reunião de planejamento das tarefas da semana, entendeu? Tipo assim, umas coisas mais simples, entendeu? Eu senti muito de vocês, assim, a metodologia de vocês é muito forte. Foi o que eu mais senti. Bacana, show de bola. É importante e deu resultado, né? Sim. Legal. E deixa eu ver o que mais que eu tinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pauta, que eu sempre tenho algumas perguntinhas que eu tenho que fazer que eu esqueço. Eu tento fazer de cabeça e depois eu esqueço. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu perdi. Esqueci, ó. Tinha mais uma coisa para perguntar. Quando você decidiu, né, fazer o curso com a gente, tinha, ou melhor, antes de você fazer o curso, tinha alguma coisa que te impedia? Você acha? Alguma questão, que tem gente que, puta, sei lá, eu não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, ou depois eu vejo isso. Sempre tem alguma coisa que impede, né? E provavelmente tem alguém aqui nos ouvindo que tá aí enroscado com alguma coisa. Tinha alguma coisa que te enroscava, que você superou e falou, não, para, besteira, é isso? No meu caso, era tempo. Tempo era o principal impeditivo, sabe? Porque quando eu vou fazer um curso, eu sempre me procuro me dedicar 100%. Então, eu faço uma infinidade de anotações. Se for possível, eu salvo o vídeo. Aí eu pego essas anotações e digitalizo. Então, para mim, a minha principal dificuldade foi o tempo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Bacana. E aí, como é que você arrumou o tempo? Que nem eu te falei, eu estou nessa fase de transição, então eu estou meio que desligando o trabalho que eu estou, por exemplo,
para me dedicar a montar a consultoria. Então agora eu estou conseguindo dividir meu tempo bem, eu estou dividindo meu tempo bacana, metade eu bacana. dedico a estruturar a consultoria, e outra metade eu me dedico a me reciclar profissionalmente, entendeu? A atualizar de estudo, etc. Aí a parte de gestão ágil foi uma das coisas que eu queria me... Show de bola. Bacana, Gabriel. E quais são os seus planos daqui para frente? Pra gente... Bom, eu me formei em 2016. Depois de 5 anos eu voltei a estudar, né? Assim, a me aprofundar um pouco mais. Então, meus planos agora para o próximo, até o final do ano, é concluir. Eu estou fazendo uma MBA no MIT, na Massachusetts Institute of Technology, de fundamentos de manufatura. Obrigado. Eu estou fazendo esse MBA lá. E é uma MBA muito puxada, cara. Muito, muito, muito puxada. MIT então, é outro nível, né? Não, só que assim, é uma coisa de outro mundo, assim. Modelos matemáticos de otimização de processo, umas coisas assim, que a gente não vê, acho que, em nenhum lugar. E só que ela é muito puxada, né? Ela é bem puxada. Tipo, 8 a 10 horas de carga horária, assim, por semana. Entendeu? Caramba. Puxado. Então tem dia que você tem que estudar 2 horas no dia ali, né? Você está fazendo um módulo só, que é um módulo. Então, só que o programa dele é 2 módulos a cada 2 meses, né? Então, hoje, por exemplo, agora eu estou fazendo um módulo de supply chain e um módulo de controle de processo, esses 2. Então, meus planos até o final do ano, eu termino com a empresa que eu estou agora, no final de agosto, é me dedicar a estruturar a consultoria em si e dar uma boa alavancada nessa MBA do MIT. Bacana. Bacana. Cara, tem bastante coisa legal para fazer aí, hein? Tem. Show de bola. Então, obrigado, Gabriel, pelo papo. Gostei muito de te conhecer. Tenho certeza que quem nos assistiu ou quem nos ouviu aqui no podcast, né, também deve ter gostado muito dessa entrevista. Como é que a galera te acha para se conectar com você? LinkedIn? Eu tenho o LinkedIn. Se vocês digitarem lá no LinkedIn Gabriel Gimenez Carpes, você já vai me achar já. Tenho meu e-mail, tenho meu celular. Não sei se tem algum jeito de passar isso pro pessoal. A gente coloca na descrição do episódio. Os teus contatos, então. Quem quiser fazer o network, trocar uma ideia aí, a gente com trocar certeza. uma experiência. Ainda mais você vai abrir a consultoria agora, né? Quem sabe até aparecem uns clientes aí. Quem sabe, né? Bacana, Gabriel. Obrigado, viu, pelo papo. Gostei muito de te conhecer. Imagina dessa. Eu que agradeço a oportunidade aí. Show. E obrigado a todos que nos ouviram ou nos assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Seja ágil.